Dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula de influência. Aqui na aula de influência a gente discute estratégias para você influenciar comportamentos e criar essa transformação sustentável que você tanto busca. Hoje é segunda-feira, minha gente, vamos lá. É o seu dia de virar o jogo do seu engajamento sustentável, se tornar uma pessoa de influência na sustentabilidade, e é por isso que eu tô aqui. Para não deixar você desistir, não deixar você morrer na praia. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Mariana. Eu sou estrategista em influência de comportamento sustentável e eu trabalho nessa área há anos. Primeiro na Europa e nos últimos anos no Brasil. Eu ajudei a criar um método que é o método de influência, que eu te ensino aqui no Movimento de Influência. E eu faço essas aulas gratuitas toda segunda-feira às 8 horas da manhã para dividir todo esse conhecimento com você. E você também ver o seu projeto de sustentabilidade se tornar algo de impacto, virar o jogo daquilo que você faz. Você está aqui de repente porque você já tem um projeto de engajamento sustentável, já tem um projeto de sustentabilidade e não consegue ver que daquilo ali vem algo concreto, que não consegue ver que as pessoas mudam. Você tenta convencer as pessoas e não consegue mudar os comportamentos das pessoas na prática. Vê que nada resulta daquilo que você faz, do seu projeto de engajamento. Ou você faz outra coisa, mas você sonha em trabalhar com sustentabilidade. Você sonha, tem um chamado, escuta um propósito, quer fazer essa transição de carreira para começar a influenciar as pessoas para a sustentabilidade. Seja de um jeito ou de outro, está no lugar certo. Não sai daqui. O movimento de influência que te dá a mão para a gente juntos avançar na concretização dos comportamentos de sustentabilidade no país e no mundo. Vamos chegando, minha gente. Bom dia. Vamos lá. Mais uma aula de influência para ajudar você a virar o jogo do seu projeto de engajamento sustentável. Qual é o tema da aula de hoje? Sem delongas, a gente já vai direto ao ponto, porque eu quero gerar valor para aquilo que você faz. Hoje eu vou te dar ideias concretas de projetos de influência de comportamento sustentável. Esse é o nosso tema hoje. Dezenas, são mais de 10, hein? Mais de 10 já são dezenas? Então vamos lá, mais concretamente, 10 ideias mais um bônus. Ideias concretas de projetos de influência de comportamentos sustentáveis para você conseguir implementar, para você conseguir gerar influência, para você conseguir gerar resultado na sustentabilidade no seu contexto, naquilo que você faz. Mariana, por quê? Da onde que vem? Você vai sair com ideias práticas daqui hoje, já colocando a mão na massa. Por que essa ideia? Por que falar de ideias concretas? Duas coisas que eu escuto muito, duas dores que eu escuto quando eu faço eventos, quando as pessoas me mandam mensagens, quando vocês às vezes fazem comentários nos conteúdos. Mariana, eu não sei por onde começar. Mariana, como que eu faço um projeto? Por onde que eu começo para criar um projeto de influência de comportamentos sustentáveis? Mariana, por que eu vou aprender um método? Por que eu quero saber como influenciar se eu nem tenho um projeto para colocar em prática? É muito comum ouvir isso. Ou então, Mariana, será que vale a pena eu colocar minha energia para aprender a influenciar comportamentos se eu não tenho um projeto em prática, se eu não sei como converter isso num projeto? Então, seja porque você não sabe por onde começar, se você não tem um projeto concreto na mão, ou às vezes você já até tem um projeto que não funciona, trazer ideias vai te ajudar a multiplicar o seu número de projetos e tornar os seus projetos eficazes, ver resultado naquilo que você faz, multiplicar não só os projetos, mas os clientes que trabalham com você, ou as possibilidades de projetos dentro da sua organização, multiplicando as suas possibilidades de gerar influência de comportamentos sustentáveis. É daí que eu venho. E aí um breve histórico olhando para minha própria jornada e que me fez entender que é fundamental a gente ter ideias concretas. A primeira, eu sempre achei, na verdade, que para a gente criar um projeto de influência de comportamentos sustentáveis, seja dentro da organização, né, no meu próprio emprego, ou oferecendo para clientes externos, como uma consultora, por exemplo, que eu tinha que oferecer o projeto completo. Eu sempre achei que eu tinha que sentar lá, escrever uma proposta, ou ter um call com o cliente, e falar, olha, a gente vai fazer um projeto completo. É uma intervenção completa de influência de comportamento sustentável. Eu vou transformar, né, esse problema que você tem numa intervenção. E às vezes um problema é a questão de resíduos, a questão do impacto ambiental de um grupo de pessoas, os colaboradores de uma empresa. Eu achava que eu tinha que fazer o processo todo, né? Que envolve determinar um comportamento concreto, entender aquele público-alvo, identificar potenciais soluções, fazer um protótipo, testar aquilo, tornar aquilo ali, aquele piloto, um projeto maior, medir os resultados, dar o resultado na mão do cliente, vira uma coisa enorme, né? E eu muitas vezes ofereci isso para clientes no começo da minha jornada e, graças a Deus, não consegui fechar isso. Não consegui fechar esse tipo de projeto. Eu tinha um não como resposta. E por que eu estou dizendo graças a Deus? Porque o cliente não estava pronto para receber e eu provavelmente nem estava pronta para entregar. Por que eu vou entregar um projeto gigante, um monstro, né? Que você fica até com medo de começar o processo. Você nem sabe por onde você vai começar. Teve uma possibilidade que eu me lembro muito, muito claramente.
já no Brasil, inclusive, que era com um grande hospital do Brasil, de São Paulo. E era um projeto gigante de influência de separação de resíduos para reciclagem. Falei, cara, isso tá um monstro. Se isso for aprovado, como é que eu vou colocar isso em prática? O cliente não está pronto para receber. Né? Como é que eu vou me mobilizar para colocar isso em prática? Então, atenção. A gente não precisa entregar um monstro. Existem várias possibilidades para você começar hoje, né? Com a capacitação que você tem aqui dentro do movimento de influência, para você começar a colocar em prática a ciência comportamental a seu favor e gerar resultado na vida das pessoas, mudar aquilo que as pessoas fazem. Esse é o meu propósito aqui hoje. Então, esse é um erro grave. Primeiro, que eu achava que eu tinha que entregar o processo completo. E segundo, eu ia para os calls apaixonada pelas minhas possibilidades, né, pela minha experiência, pela minha expertise em influência, e achava que o cliente tinha que estar pronto para comprar aquilo. Fascinado também em influenciar comportamentos sustentáveis. Mas adivinha o quê? Muitas das vezes um potencial cliente vem com outros problemas. E a gente vai ver isso com mais detalhes hoje. A dificuldade é outra dificuldade, o interesse é outro interesse. Às vezes a sustentabilidade nem passa pela cabeça do cliente, pela cabeça de uma potencial organização, né, de um potencial financiador. E aí ele não se interessa por aquilo que a gente faz, porque a gente só fica ali o tempo inteiro falando, tentando vender a nossa ideia, a nossa grande possibilidade. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Coloca aqui embaixo pra mim. Diz pra mim. Você já tentou convencer alguém da maravilha que é engajar as pessoas com a sustentabilidade e não conseguir apoio? De repente apoio do seu chefe, de repente apoio financeiro de um financiador, de repente apoio de um potencial cliente, não conseguiu vender aquela ideia? Porque o que está na sua cabeça, a sua paixão, eu costumo dizer, né? A música que toca no seu ouvido não é a música que toca no ouvido do outro. Né? Aquilo que move você, o motivo pelo qual você quer fazer a influência de comportamentos sustentáveis, não é necessariamente aquilo que está no coração, né? No objetivo, na mente, na preocupação, na tarefa da pessoa que está do outro lado. E isso não impede da gente influenciar, e eu vou te mostrar como. Mas a gente não pode chegar numa potencial discussão e ficar falando as nossas ideias, querer vender o nosso projeto. A gente tem que ouvir, a gente tem que escutar. Então, quando eu comecei a escutar mais, comecei a ouvir, na verdade, as demandas de projetos concretos e que se converteram em projetos de influência, de sucesso no mundo e no Brasil para mim, foi quando eu comecei a ouvir as demandas. Mariana, você me ajuda a rever um projeto que eu já tenho de engajamento sustentável que não está dando resultado? Você me dá ali feedback, me mostra como mudar o direcionamento do meu projeto? Mariana, você capacita o meu time? Será que você consegue fazer uma versão personalizada da sua capacitação para o meu time? Para eu conseguir capacitar o meu time, a minha organização, para começar a colocar na mão, na massa? E eles começarem a influenciar comportamentos deles mesmos? Então as ideias começaram a vir da necessidade das pessoas. Eu comecei a ouvir aquilo e falar, uau, olha só, eu querendo colocar a goela abaixo as minhas ideias. Quando eu comecei a ouvir mais as necessidades das organizações e que às vezes não vem tão preparada assim como um projeto de influência, mas que o projeto de influência é a solução, já dando um spoiler depois do que a gente vai ver hoje, né, de como você chegar lá, eu comecei a converter e comecei a influenciar mais e multiplicar os meus projetos e os meus clientes. Sim, mas eu entendo que nem todos estão preparados mesmo. É verdade, nem todo mundo é preparado e esse vai ser um ponto fundamental da nossa aula de hoje. A gente às vezes escuta outras dores, existem na verdade necessidades ocultas que eu chamo, né? Dores que estão ali escondidas, que estão ali mascaradas e que você precisa ler, que você precisa converter. Tem um ditado, né, que é muito comum a gente ver aí em questão de venda, de marketing, que é vender o que o cliente quer, entregar o que ele precisa. O que eu costumo dizer? Qual é a versão mariana desse ditado? Vender o que o cliente quer e entregar a influência de comportamento sustentável que ele nem sabia que ele precisava. Então, quando a gente começa a escutar as dores reais, ocultas, o que está acontecendo com aquela organização? Né? Qual é o problema que está acontecendo ali? Não é necessariamente, Mariana, eu quero reduzir os meus impactos ambientais. Mariana, eu quero motivar os meus colaboradores ou os meus clientes a se tornarem mais sustentáveis. Mariana, eu quero encontrar o meu papel na sustentabilidade. Mariana, eu quero criar um produto sustentável, um serviço sustentável. Às vezes não vem pronto assim. Né? Às vezes é uma outra preocupação e eu vou te mostrar isso mais pra frente. Mas que você vai saber ler aquela situação e entender que o seu projeto de engajamento sustentável, que não é necessariamente um projeto completo, uma intervenção, é a solução para aquilo. E é um primeiro passo na sua jornada com aquela organização. E que você ali já vai gerar resultado. Então, começando, dando um passo atrás para todo mundo ficar em pé de igualdade. Quando eu falo em um projeto de influência sustentável, um projeto de influência de um comportamento sustentável, o que eu estou falando? O que significa isso?
Um projeto, eu acho que para todos nós, principalmente que somos profissionais de sustentabilidade, eu acho que é uma coisa clara, né? É uma colaboração, é uma iniciativa que tem começo e fim e que tem atividades concretas que você vai planejar, né? Que tem uma meta para você atingir, um resultado que você vai ajudar a entregar, mas que seja um projeto de influência de comportamento sustentável. Será que eu tô falando de mudar o que as pessoas pensam? Será que eu tô falando de mudar, de conscientizar as pessoas? Nossa! Quem faz parte do movimento de influência sabe, quer me dar uma coceira, quer me deixar nervosa e falar, Mariana, eu tento conscientizar as pessoas. Isso, Mariana, que bom o seu trabalho de conscientização. Não, a gente não quer conscientizar. A conscientização pode até acontecer. Ela pode até estar presente já no seu caso concreto. Mas ela não vai te ajudar a mudar comportamentos. Ela sozinha não vai. Quando a gente fala num projeto de influência de comportamentos sustentáveis, o que a gente está falando é que a gente quer mudar a ação das pessoas, aquilo que elas fazem para adotar uma ação mais sustentável ou deixar de adotar uma prática não sustentável, independente do que as pessoas pensem, tá? Independente do que elas dizem ou pensam sobre o assunto. Porque você não quer mudar aquilo que as pessoas falam ou acham que fazem, você quer mudar a ação delas. Então vamos focar menos no que as pessoas dizem, menos na razão e mais na ação. Então, as ideias que eu vou trazer hoje para você de projetos de influência de comportamento sustentável são ideias concretas para você ajudar a mudar a ação das pessoas, aquilo que elas fazem para que elas se tornem mais sustentáveis. Ações concretas, tá? Porque se a gente for muito genérico, se a gente quiser tornar as pessoas mais sustentáveis, estilos de vida mais sustentáveis, dia a dia, rotina mais sustentável. Nossa, mãe, isso é uma vida inteira, como diz minha mãe, é um compêndio de psicologia. Você não quer ir lá. Você quer ser concreta, você quer ser concreto. É um comportamento específico importante, de impacto. E hoje já existem cada vez mais. Se você não sabe por onde começar, qual comportamento, porque normalmente a gente já tem um comportamento, uma ação, uma área que é importante para você, né? Ou para as quais as organizações já estão mais abertas. Por exemplo, economia circular, né? Que vem com a separação de resíduos, que vem com o conserto de aparelhos, que vem com a reutilização de coisas, que vem com a redução do consumo. Mas existem outras áreas também importantes, as até mais críticas para a sustentabilidade que você pode pensar. A transformação da alimentação das pessoas, principalmente a redução do consumo de produtos de origem animal, o aumento do consumo de produtos, né, vegetais, locais, sazonais, né? Mas você pode também pensar em questão de mobilidade, consumo de água, consumo de energia. Há tantas possibilidades. As áreas da sustentabilidade, né, envolvem o nosso dia a dia. A gente tem que ser estratégico para focar num comportamento, numa área, num comportamento específico, para você conseguir resolver aquele problema. Essa é uma outra discussão que a gente pode ter numa outra live, mas quem acompanha o movimento de influência sabe que a gente precisa ser concreto, específico, porque cada desafio é um desafio, cada comportamento é um comportamento. Mas, bom, um projeto de influência de comportamentos sustentáveis, trocando em miúdos, é a gente ajudar as pessoas a se comportarem de uma forma mais sustentável, contribuir, chegar mais perto da ação, né, do comportamento mais sustentável, daquilo que as pessoas fazem. Segunda coisa que é importante a gente esclarecer aqui no nosso contexto, antes de entrar nas ideias de projetos, né? Onde que esses projetos podem acontecer? Vamos começar a ser estratégico e ver? Aliás, a gente não precisa nem querer. Quando a gente começa a aprender o método de influência, aqui no movimento de influência, quando a gente começa a aprender um método que funciona para engajar as pessoas com comportamentos mais sustentáveis, a gente começa a ver influência de comportamentos sustentáveis em todos os lugares. Quantas vezes eu já recebi depoimentos falando assim, Mariana, agora eu vejo influência em todos os lugares, eu quero influenciar em todos os contextos onde eu estou presente. Então, mas situações assim, profissionais clássicas para você pensar. Dentro da empresa onde você trabalha, ou dentro da empresa para a qual você presta consultoria. Então, dentro da empresa, com os colaboradores de uma organização, ou com os clientes dessa organização, ou com potenciais clientes, para você atrair novos clientes para essa organização. Ou para ajudar os clientes a consumirem produtos ou serviços mais sustentáveis, ou utilizar esses produtos ou serviços de forma mais sustentável. Você pode também pensar dentro de um município, ou parte de um município, um bairro, uma rua, né? Então, se você trabalha para um órgão público, para o governo, né? Engajar os munícipes, os cidadãos, com um determinado comportamento mais sustentável. Um outro contexto muito comum, às vezes você pode pensar, um evento, né? Que o evento seja a possibilidade das pessoas experimentarem, viverem na pele um comportamento mais sustentável, ou tornar o evento uma experiência mais sustentável. Você pode também pensar numa intervenção online. Hoje o mundo acontece tanto de forma digital. Como que uma experiência online, digital, né, pode favorecer um comportamento mais sustentável, que pode estar ligado àquela experiência digital ou não. Você pode também pensar em espaços públicos, às vezes parques, às vezes
O que eu poderia pensar? Museus, né? Lugares públicos onde intervenções podem acontecer. Você também pode pensar em escola, universidade. Também são terrenos muito férteis, né? Mas também centros comerciais, shoppings, supermercados, lojas, restaurantes. Então, o céu é o limite. A gente ter contextos concretos ajuda a gente a começar a aterrissar com as nossas ideias de projeto de influência de comportamentos sustentáveis. E qual é o valor? É importante também você entender que aqui você está falando do seu trabalho. E é tão comum a gente vender o nosso tempo sem cobrar nada. Nem é vender, né? Entregar de forma gratuita. Aliás, quem trabalha com sustentabilidade, fala aqui pra mim. Você já trabalhou de forma gratuita e de repente trabalha até hoje, né? Porque o seu chamado tá ali, seu coração bate mais forte, a oportunidade aparece e você tá disposto a colocar o seu tempo de graça porque você quer atingir aquele objetivo, mesmo que aquele nem seja o seu trabalho. Mas você sonha, pode ser, tá? Você pode fazer essa transição. Quantas pessoas fazem? Né? A Mariana fez. Eu comecei, se você conhece um pouco da minha jornada, no mundo do direito. Advogada, resolvendo problema de grandes organizações, longe de serem problemas sustentáveis, né? Longe de serem organizações, empresas sustentáveis. Então, limpando sujeira de outras, tentando limpar, tentando catar os caquinhos, na expectativa de que eu poderia ajudar a tornar aquelas organizações mais sustentáveis, mas era depois que o problema já tinha acontecido, né? Às vezes são grandes bancos, são grandes fundos. Meu coração não batia lá. Eu falei, cara, eu preciso arrumar outro outro galinheiro para eu ciscar, mas não vai ser aqui não. Eu tenho que mudar a minha história, o meu rumo. Talvez porque eu venho de uma família, né, de pais separados, que eu venha talvez de um contexto onde havia mais conflito, talvez pela educação, né? A mulher às vezes aprende a ser aquela que concilia, que tenta resolver, né? Unir os pontos, né? Trazer soluções. O fato é que trazer solução, e eu acho que esse é o grande chamado da sustentabilidade, por isso que a gente está aqui, né? Para resolver problema por natureza, sempre me moveu. Sempre foi para mim um lugar para conseguir colocar em prática o meu chamado, né? Onde o meu coração bate forte, onde eu sinto que eu sou útil, onde eu sinto que eu deixo uma marca positiva dentro das organizações com que eu trabalho, com os meus alunos, nos projetos deles, onde eu coloco a mão na massa, né? Incentivo é influenciar. A gente não tá falando aqui de mudar as mentes, o que as pessoas pensam, a gente quer mudar a vida das pessoas, o que elas fazem. Essa é a grande diferença entre um projeto que informa problemas ambientais, que mostra a catástrofe, que tenta conscientizar e que não consegue e que de fato foca em mudar os comportamentos das pessoas para a sustentabilidade. E a gente entender que a gente quer mudar aquilo que as pessoas fazem. Então, eu também fiz essa transição e você também pode fazer. E voltando à minha questão, quanto que a gente pode cobrar por esses projetos? Os valores são diversos. Depende do contexto, do potencial cliente com quem você está lidando. E você tem que entender qual é o objetivo dele, o orçamento que ele tem, o tamanho que ele tem, o potencial. Mas também do escopo. Às vezes pode ser, mesmo que seja um projeto, um cliente grande, pode ser um projeto pontual, que pode ser um começo de uma jornada juntos. Então, eu imagino que a gente possa pensar em valores entre 5 e 10 mil, se você pensar que, de repente, um primeiro projeto pode ser uma palestra, uma mobilização, né? Até, de repente, 200, 300, 400 mil. Se você estiver pensando num processo inteiro, uma intervenção de mudança de comportamento sustentável, que vai do começo ao fim, desde a ideia, do conceito, para entender o público-alvo, para estudar aquelas pessoas, investigar, gerar ideias, fazer um piloto, colocar esse piloto em prática e gerar resultado para o seu cliente diretamente, medir esses impactos, entregar esse resultado pronto na mão desse cliente. Então, eu vejo aqui também uma grande oportunidade econômica, de fato, pilar econômico. A gente não precisa ter vergonha disso. Pelo contrário, enquanto a gente tiver vergonha, a gente vai estar se escondendo. Os nossos projetos vão estar debaixo do colchão, debaixo do tapete. Por que a gente tem que ter vergonha? Pelo contrário. Mas Mariana, a gente não pode viver o sistema capitalista. A gente precisa pagar as nossas contas. Como é que eu vou fazer se os boletos chegam e eu não cobro pelos meus projetos? E, aliás, quem valoriza aquilo que não é cobrado, aquilo que não é pago? A partir do momento que o cliente ou uma pessoa paga por alguma coisa, ela dá atenção para aquilo, ela quer ver resultado daquilo, ela dá a mão e faz junto com você. Pode ver, às vezes existem até eventos que cobram muito pouco para participação, mas à medida que a pessoa está pagando alguma coisa, ela já tem outro nível de comprometimento. A mesma coisa com a gente. Pode comparar aquilo que é voluntário, aquilo que você faz de graça, as pessoas têm menos respeito por aquilo. Que seja respeito pelo seu tempo, que seja chegar no horário, que seja confirmar que vai participar e comparecer, né? Então a gente não precisa ter vergonha e nem deve, porque aquilo que é de graça, em geral, as pessoas não valorizam, né? E se a gente quer dar valor ao nosso trabalho, quer que a sustentabilidade seja um ramo onde haja investimento, inovação, deixa o dinheiro vir para cá.
né? E a gente vai transformar a nossa cultura e a nossa sociedade assim, colocando energia em soluções sustentáveis, colocando investimento em soluções sustentáveis, que isso se torne o core de organizações. Aliás, eu compartilhei um conteúdo semana passada que eu falava exatamente disso. A grande oportunidade não tá a gente colocar as empresas ou as organizações para investir em filantropia sustentável. Tá nelas investirem no dia a dia, que elas mudem os serviços delas, os produtos delas, o coração, né, o centro dessas organizações, que isso se torne mais sustentável. Aí sim a gente vai virar o jogo do nosso trabalho. E a gente, com a influência de comportamentos sustentáveis, torna isso possível, né? Seja trazendo novos produtos ou serviços para que os clientes dessas organizações se tornem mais sustentáveis na utilização daqueles produtos ou serviços. Então, o valor vai variar dependendo do escopo do projeto, do tamanho do seu cliente, daquilo que você vai entregar, mas que eu não tenho dúvida que é uma expertise extremamente necessária, escassa, principalmente no nosso país. As pessoas ainda estão patinando. Não é à toa que a gente tem um desafio gigante com a sustentabilidade no nosso país, porque ainda não é a regra, é a exceção, porque poucas pessoas sabem colocar em prática comportamentos mais sustentáveis, a influência de comportamentos mais sustentáveis. E aí, algumas coisas, alguns benefícios. Antes da gente entrar na lista, né, de ideias, para você começar a visualizar você colocando esses projetos em prática, você influenciando comportamentos junto com as organizações com as quais você quer trabalhar. Alguns benefícios, né? Por que as ideias de projetos abrem portas para clientes e contratos? Porque quando eu te dou um repertório de possibilidades, a sua cabeça não para de pensar em onde você pode colocar aquilo em prática. Onde que aquela ideia pode resolver um problema de um potencial cliente seu. Então, a gente ter possibilidades, vislumbrar ideias, você começa a ver você fazendo aquilo na prática. E quando a gente começa a aceitar essa imagem, né, visualizar aquilo se torna mais real e mais possível para você. E você também começar a ver que aquilo ali pode se encaixar na realidade de uma potencial organização com a qual você quer trabalhar. Vender partes do processo, não o processo inteiro, te ajuda a ir colocando tijolinhos na sua construção, dando passos e galgando esse processo junto com as organizações com as quais você quer influenciar. E te aproxima de potenciais clientes, né? Você começa a construir autoridade, confiança para você, que você consegue fazer e com as organizações com as quais você quer trabalhar. Então, pensar em, às vezes, projetos mais pontuais, mais concretos, que não são o projeto inteiro, o monstro inteiro, né? Te ajuda na sua jornada de se tornando um expert, um estrategista em influência de comportamentos sustentáveis ao longo da sua jornada. E o que acontece, né? Se você espera ter um portfólio grande, para depois começar a abordar potenciais clientes, você fica trabalhando, braçal e não vê resultado, não vê dinheiro entrando. Não tem motivação para colocar aquilo em prática. E, aliás, nem sabe se a sua ideia, se o seu portfólio vai gerar resultado para o seu cliente. Nem sabe se alguém um dia vai se interessar por aquilo, se aquilo ali pode ser uma solução para alguém. O ideal é que você tenha, então, 1, 2, 3, 10 possibilidades em mente, que você possa fazer um esqueleto daquelas ideias de projeto, que quando as oportunidades aparecerem, você saber colocar aquilo ali como uma solução para o seu potencial cliente. Então, a gente não precisa esperar ser contratado, esperar alguém te abordar com uma necessidade concreta, já convertido, querendo influenciar comportamentos sustentáveis. Você precisa saber as possibilidades que você tem para oferecer, entender os produtos que você tem no seu bolso, que não precisam estar já prontos, acabados. Mas, pelo menos, você tem um esqueleto daquilo e saber que aquilo ali você consegue entregar com base na sua expertise para resolver problemas dos seus clientes. Então, vamos lá. Tá preparada? Papel e caneta na mão? Ouvidos, olhos bem atentos para a gente ouvir pelo menos 10 ideias de projetos, de serviços, de influência de comportamentos sustentáveis. Vamos lá? Uma extremamente estratégica para você preparar o terreno e, no futuro, ter um projeto de influência de comportamentos sustentáveis. É um mapeamento de oportunidades. Às vezes é uma organização que não tem presente, que ela pode influenciar comportamentos sustentáveis. Às vezes ela quer até começar nesse processo, mas ela não sabe qual comportamento, com qual público-alvo, se é internamente dentro da organização, se é um público-alvo externo, se é dentro de um público-alvo, de repente um município, onde começar, com qual bairro, para focar em qual comportamento você pode fazer um estudo de oportunidade, um mapeamento de oportunidades. Identificar potenciais públicos-alvos, potenciais comportamentos, quais são os resultados, os impactos que aquilo ali pode gerar, simular situações e aí dar para o seu cliente um estudo, uma base mais clara de onde que ele pode começar, aonde que ele deve investir as energias dele. E às vezes ele não está com isso presente, às vezes nem você sabe aquilo antes de começar a trabalhar com o cliente. E você já gera um projeto remunerado para você
ter uma base mais concreta para dar o próximo passo. De repente, com base nesse, já tem um gancho para um próximo projeto concreto para falar, olha, vamos começar aqui. A nossa primeira intervenção vai ser com esse público-alvo, focando nesse comportamento. Uma segunda ideia de projeto é uma pesquisa de insight ou levantamento do perfil. Quando a gente quer influenciar as pessoas com um comportamento mais sustentável, é fundamental, muda a sua história se você entender essas pessoas que você quer engajar. Aliás, se você não, você precisa entender. Um estrategista e influencer de comportamentos sustentáveis não vem com uma ideia maravilhosa e tenta colocar aquela ideia goela abaixo das pessoas. Ele primeiro entende as pessoas que ele quer engajar. Quem são essas pessoas? Por que elas não estão adotando esse comportamento mais sustentável? Quais são as influências, as barreiras que elas estão enfrentando para se engajar com esse projeto? Por que está tão difícil? E aí, você começar a identificar soluções, né? Aplicação de ferramentas comportamentais para resolver essas barreiras, para superar essas barreiras. Mas antes de mais nada, você entende essas pessoas que você quer engajar. E isso pode ser um projeto em si. Às vezes uma empresa, uma organização não está preparada ainda para criar uma intervenção, para influenciar o comportamento das pessoas. Mas ela quer entender aquelas pessoas melhor. Muitas vezes pode ser um estudo daquele público-alvo para falar, olha, aqui nesse público-alvo, os problemas que às vezes você não tinha presente, cliente, são esses. E aí você pode fazer entrevistas, você pode fazer grupos focais, observação, olhar as pessoas no dia a dia delas e o que elas fazem, ou por que elas não fazem comportamentos mais sustentáveis, fazer pesquisa de campo, né? Ir até lá e ver as pessoas e observar. Às vezes você pode pedir fotografias, vídeos, diários digitais a alguns membros desse público-alvo para te dar inteligência. A inteligência da solução começa no entendimento do público-alvo. E esse é um serviço, é um projeto em si, né, que vai mudar o rumo da sua solução e da sua influência de comportamentos sustentáveis. Essa é uma segunda ideia de projeto bem concreta. Uma terceira, workshop ou um treinamento bem pontual. Eu falei antes, às vezes a organização não quer criar uma intervenção, mas ela quer inspirar o time dela para entender que existe na influência de comportamentos sustentáveis uma oportunidade, ou capacitar o próprio time para que esse time aprenda a colocar a mão na massa. Então você pode ir capacitar outras organizações, mostrar o processo, o método de influência para que outras organizações saibam colocar isso em prática. E às vezes para resolver um problema bem concreto, já bem objetivo que ela tem, até então seus exemplos, a sua reflexão, o passo a passo nesse workshop vai ser voltado para um comportamento específico que essa organização já tem em mente. Quarta ideia, muito relacionada à anterior, que é uma palestra. Às vezes palestras institucionais, palestras em eventos corporativos, muitas vezes até digitais, né? Aulas, aulões. São uma forma mais light, mais leve de começar a plantar a sementinha dentro de uma organização. E um primeiro passo para se aprofundar em outras entregas no futuro, que você muito estratégico, pode utilizar como uma forma de criar um gancho para mostrar, olha, essas são as oportunidades que a sua empresa tem. Esses são os resultados que organizações de influência semelhantes à sua organização atingem quando elas transformam os comportamentos das pessoas para a sustentabilidade. Uma quinta ideia, que não é necessariamente um processo inteiro, é uma mentoria ou uma consultoria express, né? Às vezes é uma sessão única ou um pacote para ajudar a organização a resolver um problema que ela tem. E aí você vai trazer a sua expertise para ajudar a acompanhar um grupo de pessoas dentro da organização ou um determinado setor de uma organização com um problema que eles já têm, que pode ser querer implementar a reciclagem, pode ser querer economizar energia, né? As demandas são diversas, mas de uma forma pontual, específica, trazer o método para ajudar essa organização a resolver esse problema, você guiar essa organização na resolução desse problema. Pode ser também um estudo de caso, uma prototipagem prática. Uau, que palavra complicada. Mas trocando em miúdos, criar uma solução, né? Às vezes as organizações já têm um entendimento do próprio público-alvo, se for uma intervenção interna dentro de uma organização, por exemplo. Às vezes a organização já entende os próprios colaboradores, já entende os seus empregados, ou já entende os próprios clientes, mas não sabe transformar aquela inteligência numa intervenção de mudança de comportamento sustentável, não detém ferramentas comportamentais, não conhece as dezenas, quizás centenas de ferramentas comportamentais para influenciar comportamentos que vão muito além da conscientização, em que você que no movimento de influência, se capacitando no método de influência, detém. Então, às vezes, ele já vem com conhecimento de base, mas não sabe, exato, fazer um piloto, Marcos, né? Não sabe transformar aquilo num projeto, ou não tem perna, ou às vezes não quer fazer sozinho. Né? Você pode ir direto, e às vezes pode ser uma solução pequena, rápida, curta, testa rápido, aprende rápido, melhora para colocar a mão na massa. O feito é melhor que o perfeito.
Essa foi a nossa ideia número 6. Ideia número 7, que é criar materiais de comunicação, né? Às vezes, de novo, seria até uma especialização da nossa ideia anterior, né? Já existe uma inteligência, já se quer comunicar um tema dentro de uma organização, mas se faz da forma tradicional. Ai, olha as toneladas de desperdício de alimento aqui da nossa empresa. Olha quanto de carbono que a gente emite. Olha os problemas da catástrofe ambiental no mundo. Faça a sua parte. Plante uma árvore. Abrace uma árvore. Né? Vamos resolver o problema ambiental que não mobiliza as pessoas. Então, às vezes, a necessidade é trazer a ciência comportamental, o método de influência, para criar um processo de comunicação, às vezes com panfletos, com cartazes, com mídias digitais, mas aplicando o método de influência, que se beneficia do entendimento de como as pessoas pensam, decidem, tomam decisões. Então já pode ser uma demanda bem concreta, né? Criar um projeto de comunicação. Mas algo, às vezes, de repente, mais light, que é a organização, e a nossa ideia número 8, apoiar um projeto mais concreto, um projeto que já existe. Às vezes as empresas já têm um projeto que eles mesmos chamam de conscientização para resolver um problema sustentável, né? E que não dá resultado. Mariana, você vem aqui me ajudar? Mariana, você olha o meu projeto? Marcos, você olha o meu projeto? Silvia, você olha o meu projeto? Carolina, você vem me ajudar? Olha a minha situação. Você faz um diagnóstico para mim? Você me ajuda a entender por que eu não estou conseguindo avançar no engajamento do meu público-alvo com esse projeto? E qual caminho que eu devo seguir? Então, você não vai botar a mão na massa diretamente, mas você vai ajudar aquela organização a identificar os pontos cegos, os problemas. De repente, ela nem entende o público-alvo. Eles já fizeram um projeto que já pula para a solução, que é um caso muito comum. Talvez 99% dos projetos são assim, né? Não entende o público-alvo, já cria uma solução, aquela solução, principalmente se for conscientização, não gera resultado. Então, você conseguir guiar o seu cliente nos meandros da influência de comportamentos sustentáveis, né? nessa jornada, nesse percurso, reorientando a rota deles para que esse projeto que eles já têm comece a gerar resultado. Ideia número 9, consultoria para lideranças. Né? Às vezes existem lideranças dentro de uma organização, de repente os times, os líderes de times ou os gerentes de determinados departamentos, e você vai capacitar e orientar esses líderes em projetos específicos de influência, que eles consigam identificar oportunidades dentro dos departamentos deles, ou que eles comecem a gerar ideias de produtos e serviços para essa organização, para conseguir engajar os clientes ou potenciais clientes na influência de comportamentos mais sustentáveis. Então isso é muito comum. Às vezes é muito comum até que o time de marketing ou de vendas de uma organização seja diretamente, né, engajado, envolvido em potenciais consultorias ou mentorias nesse sentido. Então é uma ideia muito comum. Às vezes você pode pensar em algo pontual como um evento. A organização faz dias né, da organização, o dia do colaborador, o dia da própria empresa, o próprio aniversário da empresa, ou pega um dia importante, né, no mundo que tem a ver com o tema daquela organização, né, ou até com a sustentabilidade, e quer engajar os colaboradores, os empregados, os clientes, os potenciais clientes, né, em torno de um evento. E esse evento pode ser a oportunidade de você proporcionar aos participantes a vivência, a experiência de um comportamento mais sustentável. Ou que aquele evento traga uma série de intervenções, né, que deixem de usar descartáveis, que utilizem energia de uma forma mais sustentável, que experimente uma comida mais sustentável, que as pessoas se ajudem, que seja algo mais ativo. As possibilidades são diversas, mas o evento em si pode ser uma intervenção para influenciar comportamentos mais sustentáveis. E a ideia bônus, que talvez seja a ideia 11, a bônus, mas que é a mais óbvia, é o processo inteiro. De repente, a organização já está pronta, ou você identifica que essa é a necessidade dela de influenciar comportamentos mais sustentáveis. E você vai fazer a intervenção completa, desde, né, da identificação de um hábito, de um comportamento específico que você quer que as pessoas adotem, entender aquele público-alvo, quais são as barreiras que eles enfrentam, criar uma solução, então, ou várias ideias de soluções para tirar aquela barreira da frente das pessoas, né, para influenciar aquele comportamento, escolher uma, testar, melhorar, medir resultados e entregar o pacote completo. Mas muitas das vezes não precisa ser o pacote completo, você não precisa começar ali, mas mantenha em mente que essa possibilidade existe. Então a gente acabou de ver várias ideias concretas para você tornar a influência de comportamentos sustentáveis possível no seu portfólio para resolver os problemas dos seus clientes. Aí você pode pensar, mas Mariana, você não disse que eu não dei que vi como ideia pronta? Você não acabou de dizer, né, que é importante a gente ouvir as necessidades dos clientes para aí, então, a gente trazer soluções? Por que você está dando pra gente, então, lista, ideias de potenciais serviços? Né? Porque quando eu te dou um repertório, quando eu trago para você um menu de opções, quando eu te trago ideias, isso começa a ficar ali na sua cabeça
e te ajuda a saber como solucionar problemas dos seus clientes. Te ajuda a saber fazer um match, né? Uma ligação entre o problema do seu cliente e projetos de influência de comportamentos sustentáveis. Porque adivinha o quê? Como eu falei antes, muitas das vezes, uma organização, às vezes a sua própria organização, não vem comprada, convertida, pronta para influenciar comportamentos sustentáveis com você. Eu arriscaria dizer que na maior parte das vezes esse não é o caso. E aí a gente tem que ser sagaz, a gente tem que ser inteligente o suficiente para saber que aquela dor, aquele problema que a minha organização tem, ou que aquela organização potencial cliente tem, pode ser resolvida com um projeto de influência de comportamentos sustentáveis. Aquela organização só não sabe disso, mas você sabe. Por isso que eu falo, entregar o que a organização quer e vender o que ela precisa. Ou melhor, entregar o que a organização quer e vender influência de comportamentos sustentáveis que ela nem sabia que ela precisava. Então, na prática, as organizações, empresas, órgãos públicos, ONGs, associações, clubes, não sabem que, ou nem querem saber de influência de sustentabilidade. Não sabem por onde está passando a bola, a sustentabilidade não é uma prioridade para elas. E às vezes elas não estão necessariamente erradas, tá? Elas têm conta para pagar, problema de receita, um monte de funcionário para dar conta. Tem outros, às vezes as organizações são antigas, né? Foram criadas dezenas de anos atrás, né? Em outra década, onde sustentabilidade não era um tema ainda. E o mundo vem mudando de uma forma muito rápida. Hoje já está claro para a gente que a sustentabilidade é talvez o maior desafio, a maior solução de que a nossa humanidade precisa para continuar existindo nessa terra. Então não é uma tendência, não é um trend, é uma necessidade, mas é uma necessidade que ainda está nas nossas mãos, que a gente ainda pode se programar de forma estratégica para colocá-la em prática. Mas a maior parte das organizações ainda nem imaginam que elas têm um papel para desempenhar nesse processo. Então o nível de consciência delas está distante disso, porque existem outras urgências que estão no calo delas. E às vezes o grande problema é que as urgências tomam à frente das coisas importantes. Então está na sua mão converter um problema, né, ou trazer a solução da influência de comportamentos sustentáveis como uma solução para um problema que a organização nem sabia que podia ser resolvido dessa forma. Né? Então, aqui são dores, necessidades que eu quero salientar para você, aflorar para você, que você pode ouvir de outras organizações e que não significa que elas não vão trabalhar com você. Significa que elas só precisam saber que o seu projeto, a sua influência resolve esse problema. Né? Tá nas suas mãos identificar essas dores ocultas, disfarçadas, em necessidade de sustentabilidade, em necessidade de influência de comportamentos sustentáveis. E existem dezenas delas, tá? Às vezes a organização, uma empresa, como eu falei, pode ser uma empresa, um governo, elas têm problema de custo operacional, elas têm excesso de desperdício de materiais, elas têm excesso de gastos com resíduos, desperdício, né? Às vezes é água, é matéria-prima, é luz, é resíduo. E esses custos são um problema para ela, é uma preocupação. Mas que o seu projeto de influência de comportamentos sustentáveis pode resolver. Né? Se for para influenciar as pessoas a consumirem menos, a separarem seus resíduos corretamente. Qual é a necessidade? Às vezes a necessidade vem como altos custos. Aí você fica chateada, fala, pô, a minha empresa não se preocupa com sustentabilidade, ninguém quer me ouvir. Tá na sua mão, lembra? Você é uma resolvedora de problema. Você é um resolvedor de problema, por isso que você está na sustentabilidade. Converter essa necessidade num projeto, na semente de um projeto de influência de comportamentos sustentáveis. Então tá muito em você ouvir o problema, ouvir a dor, a necessidade e oferecer o seu projeto para resolver aquele problema. Mas o seu cliente não vai vir necessariamente falar assim, olha, eu preciso de um projeto de influência de comportamentos sustentáveis, olha, eu quero engajar as pessoas. Às vezes não vai vir pronto assim. Na maior parte das vezes não vai vir pronto assim. Porque quando já vem pronto, aí o mercado está se estapeando para oferecer uma solução para aquela organização. No meu caso, o ideal é que a gente vá e parta, amplie as nossas possibilidades para organizações que nem têm presentes que aquilo ali é necessário. Um segundo problema comum que você pode ouvir, baixa produtividade da equipe, baixo engajamento da equipe. Às vezes as pessoas estão desmotivadas, às vezes elas queriam estar, né, em projetos onde elas conseguem gerar propósito, onde elas conseguem gerar solução, onde elas vejam uma perspectiva, né? As pessoas acordam cedo, trabalham muito, tem problema dentro de casa, às vezes problema com o filho, com a esposa, com o marido, com os pais, problema de saúde. Então, cheio de preocupação, ainda vamos desempenhar um trabalho que às vezes é um trabalho exaustivo, que não vê, onde a pessoa não vê perspectiva de crescimento. Então, as organizações às vezes precisam de soluções para mudar esse quadro, para trazer leveza, para trazer propósito, para trazer impacto para essas pessoas que podem ser uma equipe desmotivada, que pode ser, de repente, potenciais clientes.
E aí uma intervenção de influência de comportamentos sustentáveis num evento, numa palestra, num workshop, às vezes um presente de Natal, um presente no aniversário daquela organização, pode resolver esse problema de engajamento. Então, atenção, né? Pode surgir como um problema de produtividade, baixa produtividade, engajamento, que a influência surge. Às vezes até trazer as famílias dessas pessoas como parte desse evento, né? Mudar a vida da família. Olha que coisa espetacular, que mudança. E muitas das vezes as crianças são um grande mensageiro de projetos de influência de comportamentos sustentáveis e ajudam os pais em casa. E às vezes esses pais querem ocupação, uma ocupação que faça sentido, com propósito para essas crianças, para essa família, né? Quem cuida de uma família sabe como às vezes é difícil a gente conseguir colocar em prática atividades que tenham um propósito, né? Que gerem valor, que gerem resultado para o dia a dia, habilidades sustentáveis para as crianças, para que elas consigam viver, né, e conseguir colocar em prática a sustentabilidade no dia a dia delas. Então, às vezes a organização, a empresa, proporcionar isso é um presente que não tem valor e que torna a vida daquelas pessoas mais engajada, com mais sentido, com mais propósito. Às vezes o problema pode ser um problema de imagem, de reputação, uma empresa que vem sendo muito criticada na mídia, ou que se sente criticada pelos potenciais clientes, pelos stakeholders locais. Então, de novo, ajuda a resolver esse problema, dependendo de como a intervenção é pensada, de como o projeto é pensado. Às vezes o problema vem como necessidade de cumprir regulamentações, normas, né? Às vezes o time não consegue colocar em prática a implementação dessas normas, ou não vê valor nisso, não vê valor na sustentabilidade. E o engajamento sustentável, a influência começa a colocar esses valores na vida das pessoas. O valor não gera o comportamento, mas o comportamento começa a gerar o valor. Às vezes a necessidade ou o desafio é reduzir custos com resíduos. Eu acho que está muito relacionado àquela questão de altos custos operacionais que a gente mencionou antes, mas às vezes o resíduo em si é um problema, né? Como é que eu faço para destinar esse resíduo corretamente? Quais são às vezes os resíduos são até tóxicos, são resíduos complicados. Às vezes o resíduo é comida, ninguém quer botar comida no lixo, ninguém quer jogar comida fora, né? Então é um problema. Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu começo a fazer de repente a compostagem? Eu começo a conseguir separar esses resíduos? Uma outra dificuldade pode ser inovar. É difícil pensar fora da caixa, é difícil sair do Ctrl+C, Ctrl+V que uma organização já está acostumada a colocar em prática e começar a diferenciar o negócio, começar a pensar em soluções sustentáveis nos produtos, nos serviços, se antecipar. Exatamente, Marcos, acho que se antecipar. Na verdade, ou estar com os ouvidos abertos, prontos, para conseguir identificar na dor do cliente, que não é essa dor pronta, querer trabalhar com você na influência, uma oportunidade para você colocar a influência sustentável em prática. Né? Na pandemia, eu morava em uma casa, compostei 4 toneladas e gerei 30% de resíduos para a coleta urbana. Uau! Que legal! Mas sabe o que eu acho muito bacana nesse exemplo? É que a gente às vezes sofre com a dor, né? A gente às vezes sofre no problema, a gente às vezes sofre com o desafio. E o desafio, às vezes, é o caminho para uma solução que pode mudar a nossa vida, que pode criar uma expertise, que pode abrir uma nova porta. Mas que a gente não tinha isso presente antes. Eu ouvi umas 2 semanas atrás, isso me tocou muito, uma frase que é o seguinte: o nosso limite ou o nosso problema não para a gente. Pelo contrário, ele ajuda a gente a chegar na nossa solução. Porque se aquele problema está ali, é porque a solução ainda não está pronta. É porque ainda não sei como lidar com aquele problema. Então, eu sou provocada, sou motivada a buscar uma solução. Né? E nesse caso, o que o Marcos está trazendo, a questão da pandemia. E às vezes, esse problema pode ser a resistência de um potencial cliente. Ou a resistência que você acha que existe ao seu redor. Na verdade, aquela resistência não é contra você. É uma provocação para você pensar de como você pode resolver aquele problema. Para você mudar a sua lente, né? E não ver o mundo só com os seus olhos. Se colocar na pele do seu potencial cliente, do mesmo jeito que você quer se colocar na pele das pessoas que você quer engajar, se colocar na pele daquela organização que você quer que adote projetos de influência de comportamentos sustentáveis. E começar a ver influência em tudo. Como uma solução para esses diferentes problemas que podem surgir, que não necessariamente são problemas articulados como problemas de sustentabilidade. Um outro problema que você pode ouvir são problemas com programas sociais ou voluntariado. As pessoas às vezes não querem se engajar, não querem fazer parte. Foi uma palestra que eu fiz uns anos atrás, uma organização, uma empresa, uma grande empresa, na verdade, uma multinacional, que tem um braço operacional no Brasil, tem projetos de voluntariado, projetos socioambientais, e as pessoas, os empregados da empresa, não querem fazer parte.
né? Quando o projeto, os colaboradores abordam aqui, os empregados, quando entram na empresa, davam a volta pelo caminho contrário. Não queriam ser abordados, não queriam não queriam ouvir sobre aquilo, não conseguiam se engajar. Às vezes porque já estão sobrecarregados, já tem muito trabalho para fazer, né? Não veem um valor naquele projeto de voluntariado, né? Acha que às vezes já é obrigação da empresa fazer aquilo. Então, quando a gente começa a entender que isso pode ser a semente para um projeto de influência, que dá certo, que as pessoas querem se engajar, que facilita o engajamento, né? Que facilita a mudança de comportamento, a coisa muda de figura. Às vezes, o problema pode ser um conflito local ou com stakeholders. Às vezes, uma empresa que está com um problema com o prefeito, que está com um problema com comunidades locais. Como que, então, a influência de comportamentos sustentáveis pode virar o jogo daquele engajamento? Pode trazer uma solução para colocar stakeholders na mesa e, juntos, resolver aquela situação, resolver aquele problema, trazer valor para a comunidade através da influência de comportamentos mais sustentáveis. Às vezes, a dificuldade está em... E aqui uma coisa importante, né? Trazer mudanças organizacionais. Do mesmo jeito que a gente pensa que a cabeça das pessoas funciona de um jeito, né? E aí dificulta a mudança de comportamento, também as organizações têm a própria cultura. A gente pode pensar na psicologia organizacional. E a gente precisa mudar a cultura de organizações. Parte do mesmo princípio, da gente entender como aquela cultura funciona, que também está muito refletido no pensamento de quem está por detrás daquela organização. Às vezes os tomadores de decisões, os empregados daquela organização. Então a gente conseguir entender que a influência de comportamentos pode influenciar a cultura de uma organização, a forma como uma organização, como uma empresa funciona. E isso ser o caminho para você oferecer o seu projeto de influência de comportamentos sustentáveis. E às vezes a redução, né, do absenteísmo, rotatividade, cada vez mais pessoas chegam para trabalhar numa organização, não conseguem reter talentos, né? E aí a influência de comportamentos sustentáveis pode vir como uma forma de fidelizar, atrair, trazer satisfação para aquela pessoa, para aquelas pessoas que trabalham ali, porque elas veem que o dia a dia delas se torna mais sustentável, que elas trabalham para uma empresa que valoriza isso. Então, atenção, qual é a grande mensagem? A oportunidade não vem, às vezes, pronta. A dor não vem dizendo, Mariana, eu quero influenciar comportamentos sustentáveis com você. Mas você aflora aquilo naquela organização. Porque você vê, você escuta uma dor e você traz a influência de comportamentos sustentáveis como uma solução que aquela organização nem sabia que existe. E a gente viu hoje mais de 10 ideias concretas de projetos de influência de comportamentos sustentáveis que você pode oferecer para resolver essas dores e que não é necessariamente um projeto completo, uma intervenção em si, que vai do começo ao fim, onde você identifica um comportamento e ajuda as pessoas a adotarem aquele comportamento. Pode ser partes do processo. E com essas partes você já ir colocando tijolinhos na sua influência e ajudando aquela organização a gerar resultado. E de repente é um gancho para um próximo projeto, é um gancho para um próximo projeto e você galgar essa jornada junto com organizações com as quais você quer trabalhar e juntos influenciarem comportamentos, gerarem resultados para a sustentabilidade, aumentando, de repente, a receita daquela organização, soluções mais sustentáveis, que podem ser transformadas em produtos ou serviços, empregados ou clientes mais engajados, mais satisfeitos, com mais propósito naquilo que fazem, que são retidos pela organização, que influenciam as suas famílias e aí começam a reduzir os resíduos, o consumo de materiais, os impactos no ambiente, e aí os resultados e os impactos entram numa cadeia que não tem fim. Percebe que começa com a influência, com a mudança de comportamentos, mas o resultado por detrás disso é muito maior para a organização, para a sociedade, para o ambiente, para as pessoas que você quer engajar e para você mesmo, para você mesma, para o seu portfólio, para aquilo que você faz. Então vamos colocar a mão na massa. Qual é a grande mensagem? O jeito errado é: eu só vou trabalhar quando alguém me oferecer um projeto concreto de influência de comportamentos sustentáveis. Eu quero fazer um engajamento sustentável e ninguém me escuta. As pessoas não mudam, meu cliente não está interessado nisso, meu empregador não está interessado nisso. Formas erradas de abordar. Qual é a forma certa? É você ouvir a necessidade da sua empresa, das organizações com a qual você quer trabalhar e trazer a influência de comportamentos sustentáveis. Hoje a gente viu várias dessas ideias como potenciais soluções para esse problema. Não significa que você vai resolver todos os problemas com a influência. Muitas vezes o problema é outro, que demanda outra solução. Mas muitas vezes a resolução está no engajamento sustentável e a gente não sabe. Nem a gente, muito menos quem a gente quer que trabalhe com a gente, quem a gente quer que financie o nosso projeto, o nosso potencial cliente. Aliás, eu já falei esse dado várias vezes e vou repetir porque ele é fundamental, tá? O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, talvez a maior organização do mundo em entender, acompanhar, mensurar e trazer soluções para a gente paralisar, para a gente bloquear as mudanças climáticas no mundo, já quantificou que projetos de mudança de comportamento, que projetos que engajam os consumidores, a demanda, são responsáveis por 40% a 70% das soluções que vão ajudar a gente
a atingir as nossas metas de redução de carbono até 2050. Marina, troca isso em miúdos. Se a gente quer se tornar mais sustentável até 2050, se a gente quer, na verdade, se tornar sustentável, continuar a habitar essa terra como a gente conhece e atingir as nossas metas de redução de carbono em 2050, a solução principal está em mobilizar as pessoas, mudar aquilo que as pessoas consomem, como elas se comportam. Então a gente não está falando aqui de uma expertise legal, bacana, a gente está falando da chave de uma expertise fundamental para a gente se tornar mais sustentável nesse mundo como a gente conhece. Tá claro isso? E não sou eu que estou dizendo. É uma organização do mundo que acompanha talvez o principal problema da sustentabilidade de hoje, que é o aquecimento global. Então, a gente não está aqui porque é bacana, a influência não é algo soft, interessante, estilos de vida, é o coração da sustentabilidade. É o coração. É aquilo que vai mudar. Porque às vezes a gente pensa muito em tecnologia, a gente pensa muito em modelos de negócios, mas tem uma pessoa ali por detrás. Mesmo as inteligências artificiais não vão mudar aquilo que as pessoas fazem. A gente está falando de ação, de tete a tete, entender a cabeça das pessoas. E é isso que você vai fazer nos seus projetos. E que você vai transformar cada um de nós no nosso contexto, cada um de nós no nosso comportamento. Digo que a gente é rei e rainha daquele contexto onde a gente está, porque a gente entende bem aquele cliente, que a gente entende bem aquela organização. É nosso papel trazer aquela solução de influência para aquela organização e fazer aquilo transformar a vida daquela organização. E cada um de nós, a nossa organização, no nosso contexto, a coisa se mobiliza. Né? E às vezes há intervenções que são nacionais. Né? A gente pode pensar numa campanha brasileira para mudar a história do desperdício de alimentos no nosso país, o consumo de energia, mas essa campanha não precisa ser conscientização. A gente pode e deve identificar comportamento-chave para mudar o que as pessoas fazem e utilizar esse veículo para influenciar os comportamentos das pessoas. Mas não é dizer a catástrofe, é falar, faça isso. Né? De uma forma, às vezes, divertida, às vezes de uma forma engajadora, às vezes de uma forma até coagindo. Olha, o seu vizinho está fazendo, o seu chefe está fazendo, o seu colega de trabalho está fazendo, você precisa fazer também. A influência mostra pra gente, né, o repertório de ferramentas comportamentais, qual é o gancho certo, onde que eu tenho, qual é a ferida que eu tenho que tocar para aquela pessoa se engajar, ou às vezes qual é o botão, né, a coisa positiva que eu tenho que fazer aflorar, a coisa engajadora que eu preciso aflorar para aquele engajamento acontecer. Então o jeito certo é esse, é a gente trazer essa solução para as dores do seu potencial cliente. E eu não vou fechar essa live antes de te dar uma tarefa muito concreta, que é o seguinte: é você conversar com alguém da sua rede, uma organização da sua rede, para você discutir uma oportunidade e você ouvir quais são as dores daquele gerente de RH, daquele gerente de ESG, às vezes do dono da empresa. Quais são as dores? É custo? É baixo engajamento? É falta de inovação? É problema local com stakeholders? E às vezes você tem que perguntar, né? Quais são as suas principais preocupações hoje? O que te aflige? Quais são as suas prioridades? Né? Onde você está botando suas energias? Quais são suas metas para 2026? Que metas você tem que atingir? E por que você não está atingindo? Começar a fazer perguntas para essa organização te falar os problemas dela, os problemas reais que vão aflorando. E aí você oferecer uma das ideias para resolver esse problema. Uma das ideias de projetos de influência de comportamentos sustentáveis para resolver esse problema. Essa é a sua missão. Pensa numa organização da sua rede, no seu contato, de repente o cliente com o qual você já está em contato, marca um call com uma oportunidade e escuta os problemas. E aí sim pensa numa solução para resolver esse problema, mas uma solução que não é necessariamente aquilo que o seu cliente vai pedir, mas que você já sabe que pode resolver vários desses problemas que são corriqueiros, comuns na vida de organizações. Combinado? Eu te espero no mais tardar amanhã, porque amanhã, de novo, às 8 horas, eu abro a nossa live de perguntas e respostas. E aí eu vou escolher um de vocês que botar aqui uma pergunta de influência no nosso chat para eu te dar uma consultoria ao vivo e te ajudar a virar o jogo do seu projeto de engajamento sustentável. Combinado? Um grande beijo e até lá.